Muito bem, nesta série de programas estamos aprendendo a orar com a Bíblia. Estamos vendo como Deus, desde o início, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para ter nele prazer e para que o homem tivesse prazer em Deus. E todos os dias, na viração do dia, no crepúsculo da tarde, depois que Adão e Eva tinham passado todo o seu dia ali naquele jardim, naquele lugar de delícia, naquele encontro dos 4 rios, naquele lugar de abundância, de peixes, de aves, de animais domésticos e selváticos, de animais que não ofereciam perigo para o homem, nem perigo entre eles mesmos. Um lugar de delícia, um lugar de prazer. É isto que significa Éden, lugar de prazer, lugar de delícia. Deus nos criou para viver assim. Deus nos criou para viver o céu na terra. Somos feitos de terra. Nós estamos ligados à terra, comemos da terra, nos alimentamos da terra, vivemos na terra e somos feitos de pó. Mas aqui na terra, a presença de Deus traz os céus. Céu, a coisa mais maravilhosa do céu não é a beleza da cidade da Nova Jerusalém. Não é apenas ruas de ouro, mansões que nos aguardam, o rio de cristal, mas céu se traduz pela presença de Deus. É Deus conosco. E Deus e nele a paz, a alegria, a amor, a perdão. Na presença de Deus a misericórdia, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isto é maravilhoso. Nós vemos a diferença nas religiões. Nós podemos ver no islamismo um Deus que quer sangue, um Deus que não tem filhos, um Deus que não tem amor, um Deus de sangue, de guerra, de vingança, uma vingança interminável, porque muçulmano mata até muçulmano. Mas em Cristo há o perdão interminável, inesgotável, o maior facínora que clamar a Deus por perdão, receberá o perdão. Este é o nosso Deus. E Deus, Ele se expôs, Ele se revelou, Ele se mostrou, porque jamais poderíamos conhecer Deus se Ele não se revelasse a nós. E Ele se revelou. Vamos ver então um pouquinho sobre esta comunicação com o Senhor, trazendo os céus à terra através da oração. Em Gênesis capítulo 4, no versículo 26, está escrito: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sete é o filho de Adão e Eva, que nasceu depois da morte de Abel. Foi uma tristeza muito grande para Adão e Eva. Eles nunca tinham experimentado a morte, nunca tinham visto alguém morrer, nem um ser humano. Adão viveu quase 1000 anos, Eva junto com ele. E os primeiros habitantes da terra viveram um tempo muitíssimo grande, quase 1000 anos. Metusalém, 996 anos, 86 anos, muito tempo que ele viveu. Foi o homem que mais viveu sobre a terra. Quase 1000 anos. Imagina, porque o homem, Deus havia dado uma capacidade, Deus havia feito, e naquela época as condições mesmas da terra eram de bênção. Mas o homem, quando pecou, saindo da presença de Deus, o homem começou a experimentar o que Deus não queria que ele experimentasse. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem conheceu o mal, porque o bem ele já conhecia.
As coisas boas ele já conhecia. Deus ele já conhecia, mas o inimigo enganou. O inimigo trouxe dúvida com relação ao caráter de Deus. No dia que vocês comerem esse fruto, vocês serão iguaizinhos a Deus. Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Vocês vão ser conhecedores de todas as coisas, do bem e do mal. E a Eva olhou o fruto, viu que era árvore, era fruto bom para se comer, agradável à vista, bonito, quem sabe cheiroso, quem sabe gostoso. E ela toca no fruto, não aconteceu nada. E ela arranca o fruto e não aconteceu nada. Então, ela come do fruto. Ela dá do fruto para Adão, seu esposo, desobedecendo o Senhor. E então, a consequência do pecado veio. Abriram-se seus olhos e viram que estavam nus. Fugiram da presença de Deus, mas o Senhor veio ao seu encontro para vesti-los, porque estavam nus. E Deus os amava. E Deus ensina a Adão como buscá-lo, como adorá-lo, como invocar o seu nome. Elohim, Deus. Deus. Deus no plural, porque ali está a Trindade, ali está o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Filho que é o Verbo de Deus, que é a palavra que se encarnou. João nos diz no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sim, tudo que veio a existir foi através da palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luzeiros no céu, e lá apareceram sol, lua, estrelas. Haja animais selváticos, domésticos, haja. E o homem, Deus o formou com as suas mãos. Deus o formou do pó da terra. Deus fez o homem uma criatura especial, à sua imagem e conforme a sua semelhança. E Deus, depois do pecado, Deus vestiu Adão e Eva. Deus lhes deu dignidade e o Senhor lhes ensinou. Nasce Caim, nasce Abel. E Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Se hoje uma pessoa pode ter mais de 20 filhos, um casal, e que vivendo tão pouco tempo, 60, 70 anos, 80, imagina Adão e Eva que viveram quase 1000 anos. Quantos filhos tiveram? Muitos, a Bíblia diz, muitos filhos e filhas. Experimentaram o pecado dentro da família, homicídio. Viram Caim matando seu irmão Abel. Muita tristeza, choraram muito. Então nasceu um outro filho, Sete. Sete, seu nome significa renovo. O renovo vem quando há uma poda, há um corte. Sete nasceu. E Sete é da linhagem dos filhos de Deus, ou seja, o texto nos diz, a Sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí, a partir de Enos, a partir da linhagem de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. A Bíblia nos fala de vários nomes de Deus, nomes compostos, nomes que traduzem paz, nomes que traduzem força e poder, nomes que traduzem amor e misericórdia, nomes que traduzem justiça, nomes que traduzem a vitória do Senhor e Ele sendo o Senhor soberano sobre todos os exércitos, nomes que mostram o amor de Deus. Daí, desde que nasceu Enos, se começou a invocar o nome do Senhor. Orar. Nós podemos ver que orar
é invocar a presença de Deus, simplesmente a sua presença. A presença de Deus nos traz tudo o que Ele é e que está intrínseco em seu nome, no seu caráter. Invocar a presença de Deus é ser cheio da sua paz, do seu amor. É tão maravilhoso. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e eles estavam contando sobre terem ido em uma casa na praia, lá em Cabo Frio. A casa tinha sido comprada, vamos dizer assim, de porta fechada, com os móveis, do jeito que era. E aquela família foi passar as férias pela primeira vez naquela casa. Mas quando entraram, era uma opressão. Ali estava uma opressão demoníaca tão grande e aquela família não conseguia dormir, não conseguia sentir paz. Havia algo ali naquela casa que incomodava, trevas, demônios. E então aquele irmão orou a Deus: Senhor, me revela o que eu devo fazer. E Deus lhe falou sobre alguns espíritos que deveriam ser expulsos daquele lugar. E ele disse que quando orou com autoridade, expulsando aqueles demônios daquela casa, ele ouviu um grande barulho, eram casas geminadas, na casa do lado, como se estivesse caindo louças no chão, um grande barulho, e veio a paz àquela casa. A presença de Deus, ela traz paz no ambiente. Existem ambientes opressos, existem ambientes escuros pelas trevas, ambientes ruins, ambientes em que a pessoa entra e vem maus pensamentos, pensamentos de morte, pensamentos de pecado, pensamentos de pressão e de opressão maligna. Mas existem ambientes onde você se sente leve, sente paz, ambientes onde há a presença de Deus. A presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus muda uma casa, muda uma vida, muda uma família. A presença de Deus pode mudar uma sociedade. A presença de Deus pode mudar uma cidade inteira, uma nação. A presença de Deus. Desde Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar não é apenas buscar aquilo que Ele pode nos dar ou fazer por nós. Há muitas pessoas que estão orando, querendo apenas as bênçãos de Deus, aquilo que Ele tem para dar. Mas o que Ele tem mais gostoso para dar é a sua presença. O que há de mais valioso em Deus, o que há de mais nobre, gostoso e que não existe nada igual, é a sua presença. Porque na presença de Deus nós temos tudo o que precisamos. Por isso Jesus ensinou os seus discípulos, ensinou o povo da sua época, ensinou para todos nós nos nossos dias, ensinou através das Escrituras, lá em Mateus capítulo 6. A partir do verso 23, ele vai falando sobre a ansiosa solicitude pela vida e ele diz, olha, os gentios é que procuram estas coisas, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Tem pessoas que correm para a igreja porque não têm o que comer, o que beber, o que vestir, porque estão com dificuldades na vida financeira, porque estão sem emprego, estão precisando de dinheiro, ou porque estão enfermos, ou porque estão com problema no relacionamento conjugal, estão se separando, aí correm para o Senhor e correm buscando apenas esta bênção. Mas isso aí é como um grãozinho de arroz numa mesa farta. Ele não quer te dar o grãozinho de arroz, Ele quer te dar o banquete, um banquete inesgotável, um banquete que não se acaba, um banquete celestial, um banquete que você desfruta e chama pessoas para esta mesa e a comida não acaba e ela se multiplica. É isso que Deus tem para nós. Ele não quer apenas te dar o grãozinho de arroz, de resolver o seu problema momentâneo, porque problemas sempre teremos. Mas Ele quer que você o conheça
como Deus, como Senhor, como Salvador, como amigo, como Pai, sim, como provedor, como Criador de todas as coisas, como Deus, Senhor. Sim, em Enos, quando nasceu este menino, então se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar e buscar não somente as bênçãos, mas a presença do Senhor. A Bíblia nos conta sobre Salomão. Salomão, ele ofereceu a Deus 1000 holocaustos. E porque ele estava assumindo o trono e ele sabia que ele não tinha condições de reinar com sabedoria. E falou: Deus, me ajude. Ofereceu os holocaustos e naquela noite Deus apareceu para ele em sonho. Ele disse: pede-me o que quiseres e eu te darei. Salomão pediu, ele disse: Deus, me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria para reinar. Eu não tenho. Eu sou jovem, eu não sei, eu não sou experiente para reinar. Seu pai, Davi, tinha morrido e ele precisava se escorar em Deus. E Deus lhe respondeu: olha, porque você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu longevidade, mas você pediu sabedoria. Junto com a sabedoria, eu te dou longevidade, eu te dou os seus inimigos e eu te dou riquezas e honra. Porque a sabedoria, sendo aplicada, ela vai trazer estas bênçãos. E Salomão, realmente a Bíblia diz que não houve outra pessoa tão sábia quanto ele. Mas Salomão começa a investir na sabedoria humana. Humana. Sim, Deus havia dito que os reis em Israel deveriam observar 4 pontos. Eles não deveriam ajuntar muito prata ou ouro para si. Eles não deveriam ter muitas mulheres. Eles não deveriam buscar cavalos no Egito e vender cavalos. E eles deveriam ter uma cópia da lei e ler todos os dias. Mas Salomão, então, começa a observar o que Deus disse, não ter muita prata ou ouro. Salomão disse: a Deus não entende de hegemonia de uma nação. E a Bíblia nos conta a riqueza de Salomão, tudo de ouro. Por ano chegava para Salomão, olha o número, 666 talentos de ouro. Cada talento eram 33 quilos de ouro. 666 talentos de ouro. É uma fortuna incalculável todo ano. Salomão pensou: eu preciso de prata e ouro para ser uma nação forte. Deus disse: não terá muitas mulheres. E Salomão pensou: olha, Deus não entende de aliança internacional, de relações internacionais, porque as alianças eram feitas à base de casamentos. E a Bíblia fala com quantas mulheres Salomão casou. Não porque ele fosse mulherengo, mas porque ele fazia alianças com os povos. Sua esposa era egípcia, as suas princesas amonitas, etéias, fenícias, moabitas, as nações ao redor. Para ter paz, fez alianças. Salomão, terceiro ponto, Deus disse: o rei não vai comprar cavalos no Egito. Salomão era doido com cavalos. Ele chega no livro de Cantares comparar a sua amada Sulamita com as éguas de Faraó. O cavalo árabe, puro sangue, cavalos maravilhosos, majestosos, e ele encheu Jerusalém, encheu Megido, encheu cidades fortificadas com cavalos, jinetes, carros. E o que ele fazia? Comprava cavalos no Egito e vendia para as outras nações. Claro que ele ia usar da balança comercial. Claro que ele pensou: Deus não entende de comércio exterior, eu preciso fazer negócios para sermos uma nação rica. E ele fez isto. A Bíblia nos fala por quanto ele comprava os cavalos e os vendia, por quanto ele vendia.
desobedecendo Deus, se achando mais inteligente que Deus. Quem sabe você acha que você é mais inteligente que Deus? Quem sabe você acha que sabe mais do que Deus e mais do que a Bíblia? Foi isso que Salomão achou. Eu não preciso de uma cópia da lei, para que eu vou ler? Sendo que Deus está obsoleto, sendo que Deus não entende. Deus entende tudo. Deus sabe tudo. E nós, com o nosso conhecimento, vamos correndo atrás do conhecimento dele na sua palavra. A Bíblia já dizia da redondeza da terra e quanto tempo levou para o homem dizer que a terra era redonda. A Bíblia já falava tantas coisas que as estrelas cantam. Quanto tempo levou para o homem dizer que a luz emite som? Nós vamos vendo quantas coisas que a Bíblia diz e que o homem descobriu ou ainda está por descobrir. Eu aprendi que a Terra era mais nova do que o Sol e a Bíblia diz que a Terra é mais velha que o Sol. Quanto tempo levou para o homem descobrir que a Terra é mais velha do que o Sol? Quantas coisas a Bíblia diz. E você talvez, e quantos dizem a Bíblia é obsoleta, a Bíblia é um livro de judeus, a Bíblia é um livro... A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia traz um entendimento, equilíbrio, e enquanto as nações estavam seguindo os princípios bíblicos, elas estavam como país de primeiro mundo e podiam experimentar progresso e paz. Quando deixaram estes caminhos, estes princípios, estão experimentando tanta dor, uma mudança na sociedade tão terrível. Genocídios, estão experimentando o afastamento de Deus e o sofrimento que vem disso. Estar completamente perdido e sem esperança. Invocar o nome do Senhor não é buscar as suas bênçãos apenas, mas invocar o nome do Senhor é buscar a sua presença. Salomão buscou sabedoria, mas se ele buscasse Deus, se ele dissesse, Senhor, eu quero a tua presença. Davi orou assim, Senhor, eu buscarei a tua presença. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor. Davi compreendeu que a presença de Deus tem tudo o que precisamos. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas, é todas. E isto é maravilhoso. Invocar o nome do Senhor é buscar a sua presença. Nós vamos ver também a oração de intercessão. Pouco tempo depois nasce Abraão. E Abraão, Deus se revela como Deus Altíssimo. Deus se revela como Deus eterno. Se revela a Abraão e Abraão revela o conhecimento de Deus aos seus descendentes. A Isaac, a Jacó, aos 12 patriarcas. Ali está Abraão trazendo o conhecimento de Deus para os seus familiares, mostrando quem é Deus. E Deus faz de Abraão um intercessor. Olha o que está escrito em Gênesis 18, de 23 a 31. Diz assim, e aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? O Senhor enviou seus anjos para irem, passando pela casa de Abraão, irem até Sodoma e Gomorra. Aqueles 2 anjos iriam atestar sobre o clamor que vinha até o Senhor, de maldade, de violência, de imoralidade, de maldade no coração humano dos sodomitas. E então os anjos passam, Deus vai junto, o anjo do Senhor vai junto com aqueles 2 anjos, os 3
à casa de Abraão. E o Senhor, depois que Abraão lhe serve, depois que Abraão prepara uma comida gostosa, e eles estão assentados à sombra de uma árvore ali em Hebrom, o Senhor diz a Abraão: olha, vem cá, Abraão, eu estou para destruir Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades são ímpias, não podem continuar existindo. A maldade ali ultrapassou os limites. E os anjos vão para testar isso. E Abraão sabia que em Sodoma estava morando o seu sobrinho Ló. Abraão sabia que Ló tinha se casado com uma mulher de Sodoma. Sabia que Ló tinha 2 filhas. Sabia que Ló vivia ali. E Ló era um homem justo. Ló era um homem que buscava Deus. Ló era um homem que conhecia Deus. Então Abraão ora, intercedendo por Sodoma e Gomorra. E ele diz: Senhor, se houver ali 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não seja assim, Senhor, que tu destruas o justo com o ímpio. E Deus lhe respondeu: não, se houver 50 justos, não destruirei as cidades. E Abraão continua no versículo 25, diz: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, Senhor, não fará justiça o juiz de toda a terra? Verso 26, então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Imagina, se houver 50 justos numa cidade, Deus não destrói por amor dos 50 justos. Mas Abraão não parou por aqui. Ele continuou e ele diz no verso 27, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 dos 50 justos, destruirás por isto toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. Abraão está intercedendo e ele está fazendo alguns cálculos e ele está pedindo: oh Deus, não destrua, Ló está lá. E se tiver 45 pessoas? Deus disse: eu vou manter a minha palavra. No verso 30, insistiu: não cire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não farei por amor dos 30. Abraão está tirando de 5 em 5 e ele está percebendo que Deus está recebendo sua oração. Ele está percebendo que Deus está se agradando daquela intercessão. Abraão percebeu que ele está conquistando algo no mundo espiritual. Então ele insistiu: Senhor, e se for 30? Deus disse: tudo bem, Abraão, não destruirei a cidade por amor dos 30. E então, no verso 31, continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Agora Abraão está bem animado, ele está vendo que Deus responde a sua oração e ele diz: e se houver 20? Ele tirou agora 10. Se tiver 20. E Deus lhe respondeu: não destruirei a cidade por amor dos 20. Quem sabe Abraão respira, olha para Sodoma e Gomorra, lá diante, as margens lá do Mar Morto, as margens do rio Jordão, na planície do Jordão, e ele fica pensando: 20? Será que tem 20 justos lá? Será que Ló deu conta de pregar o Evangelho e as pessoas estão se convertendo lá? E se ele não conseguiu? E se o povo de lá é tão duro que ele não conseguiu que as pessoas se convertessem? Então, no verso 31, está escrito, aliás, versículo 32, disse ainda Abraão:
Não se ire o Senhor, se falo somente mais esta vez. E se porventura houver ali 10? Uau! De 50 agora 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou ao seu lugar. Deus ouviu toda a petição de Abraão até que ele parou em 10. Por que Abraão parou em 10? Por que ele não pediu mais? Por que ele não continuou orando? Porque Abraão havia feito alguns cálculos. Abraão pensou, bem, vamos ver aqui para quantas pessoas Ló deve ter falado a respeito do Senhor. Nós temos Ló, que é justo. Claro que ele casou com uma moça decente, com uma moça convertida, a quem ele deve ter falado do Deus verdadeiro, do meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. É claro que Ló falou de Deus para sua esposa. Então já tenho 2. Bem, eu sei que Ló tem 2 filhas. Ele deve ter criado essas meninas no caminho do Senhor. Então já tenho 4 intercessores, 4 justos em Sodoma e Gomorra. E ele então pensou, bem, assim como eu tenho um mordomo que é meu auxiliar, é um homem de confiança, e ele é o Damasceno Eliezer, convertido, claro que o Ló vai confiar os seus bens a um homem convertido. Claro que o mordomo dele também teme a Deus. Então já são 5. E Abraão pensou, bem, as 2 filhas de Ló estão prometidas. Elas já têm os seus genros, porque as meninas já eram prometidas desde pequenas. Então, estes jovens devem ser também justos. Então já são 7. É claro que Ló, a esposa de Ló, tem uma serva, assim como as suas 2 filhas têm damas de companhia, aquelas que penteiam seus cabelos, que cuidam de suas roupas, que cuidam delas. Essas damas de companhia, estas servas, também devem ser crentes. 10. Só que Ló não havia conseguido no seu lar levar ninguém a Cristo, levar ninguém ao conhecimento de Deus. Estamos falando de levar a Cristo no contexto já do Novo Testamento, mas no contexto de Abraão, nesta época, era o conhecimento do Deus de Abraão, o Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que recebia a oferta, holocaustos, a oferta de sacrifício suave ao Senhor. E Abraão então ficou satisfeito de pensar, eu fiz as contas, no mínimo tem 10 justos em Sodoma e Gomorra. Só que não havia 10 justos. Na verdade, quando nós olhamos toda a história, o único justo em Sodoma e Gomorra era Ló. Somente Ló. Nem suas filhas, nem sua esposa. A esposa, ao sair de lá, Deus tinha falado, os anjos disseram, não olhem para trás. Mas elas foram, a esposa de Ló tornou-se uma estátua de sal, porque desobedeceu. Bem, nós vimos que a intercessão traz a resposta de Deus. A oração sincera traz a presença de Deus. Então vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim, Senhor, eu quero a Tua presença. Vem sobre mim e revela-me a Tua presença. Enche-me da Tua paz, da Tua graça, do Teu amor, de Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti para viver para Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.